aqui nessa noite, celebrando mais um culto, adorando ao Senhor. Eu quero começar pedindo a você, encarecidamente, que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 12, no verso 2. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por estar aqui, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu caráter que não muda, e por ter nos dado essa honra de estarmos aqui para ministrar a palavra dele, que é dele. Eu não tenho crédito nenhum nisso. Também agradecer aos meus pastores, pastor Isaías, pastora Raquel, muito obrigado pela confiança, privilégio. Esse púlpito aqui, pastor Mateus, pastora Ruth, esse púlpito aqui é de vocês. Então, eu tenho muita responsabilidade quando vocês me concedem essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Você conseguiu encontrar em nome de Jesus? A todos os pastores dessa retaguarda, em nome de Jesus, que têm intercedido por nós, que estão junto conosco, amém? Por favor, em nome de Jesus, eu quero pedir também um pouco de paciência para a igreja, tá bom? Amém? Talvez o conteúdo que será ministrado aqui não agrade o seu coração, mas se Deus falou, irmão, então é melhor ouvi-lo. Amém? Vamos lá, então. Romanos capítulo 12, verso 2. Amém? Acompanha comigo, por gentileza. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de começar a ministrar, antes que eu esqueça, só fazer um adendo aqui sobre a minha família. A gente saiu hoje pela manhã, a minha esposa começou a passar mal, daí elas ficaram em casa, tendo cuidado, por isso elas não estão aqui hoje, amém? Mas vamos para a palavra. Bom, uma coisa que a gente precisa compreender primeiro na nossa vida e no Evangelho, na palavra de Deus, é que Deus ele não quer fazer parte de um pedaço da nossa vida. Deus ele não faz parte de um todo, ele é o todo. Então, quando nós falamos sobre entregar a vida a Deus, ou seguirmos os passos de Jesus, não há espaço para um pedaço apenas da minha vida. Nós precisamos entregar a nossa vida como um todo. E Paulo chega falando aqui em 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim, tudo o que vocês façam, façam para a glória de Deus. Não tem espaço para uma parte, é um todo. É tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28 diz também que toda a nossa vida está submetida a uma vida que já existe. Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Não há espaço para que nós possamos ministrar ou viver a nossa vida cristã, fazendo com que Deus faça apenas a parte de um culto. Não dá para que eu queira Deus na minha vida apenas no sábado ou no domingo. A Bíblia diz que é tudo. Tudo que a gente faça tem que ser para a glória de Deus. Para a glória dele, tudo, tudo. Muitas pessoas se espantam quando vão orar ou quando vão buscar ao Senhor e coloca um monte de barreiras achando que Deus está enxergando ela cheia de roupa. É verdade mesmo que você acha isso? Deus, ele fez você, criou você, ele te conhece de dentro para fora, imagina de fora para dentro. Como que nós podemos querer Deus apenas numa parte de um todo? Se nós nos movemos nele, vivemos nele, e a gente existe porque ele existe, a vida está nele. É por isso que o pecado ofende tanto a Deus, porque tudo que nós fazemos está relacionado a ele. Deus não nos moveu de dentro dele, está intrínseco nele. A vida só existe porque existe em Deus. Fora de Deus não existe vida. Não existe vida fora de Deus. É tanto que se a gente imagina um notebook, quando está ligado na tomada ele funciona, tirou a bateria, descarrega. Deus
essa é uma analogia. Deus é mais ou menos assim. Enquanto a gente está conectado nele lá no Éden, quando o homem está conectado em Deus, a vida ela prossegue, ela vai caminhando. A partir do momento que o homem se desconecta de Deus, a morte entra. Vem o desespero, vem o desamor, vem o afastamento de Deus e o homem começa a caminhar sem direção. E o sistema do mundo, ele quer nos doutrinar a entender que Deus não precisa ser o todo. Deus precisa apenas ser parte desse todo. Não, Deus não precisa estar no seu trabalho. Deus não precisa estar naquela fechada no trânsito. Deus não precisa estar na faculdade, porque, aliás, ninguém precisa saber que você é crente lá na faculdade. Ninguém precisa saber que no seu trabalho você é o 007 de Jesus, ou James Bond. Ninguém precisa saber. Porque, aliás, o mundo, ele é isso que nos oferta, é isso que ele nos instrui. Olha, Deus faz parte. É aí onde entra a religiosidade. Porque se a gente vive em Deus, a gente crê que Deus é o nosso princípio, o nosso fundamento, nós devemos caminhar com Ele em todo momento. Não há espaço para dois senhores na nossa vida. Não existe em nenhum momento que nós possamos falar para Deus assim. Eu ouvia muito antigamente a pessoa dizendo assim, olha, eu sou crente, mas meu braço não é não. Não pisa no meu calcanhar. Porque se pisar, vai conhecer meu outro lado. Olha só, hein? Olha, eu sou crente, mas não sou besta. A gente ouve muito isso. As pessoas acham que Deus tem que fazer apenas parte da vida delas e não parte do todo. Também é necessário entender que quando se trata do reino dos céus, as decisões não são tomadas por emoção, e é outra coisa que o mundo nos ensina. Vai lá e seja feliz. O importante é você ser feliz, é você ter os seus prazeres. Vai viver sua juventude. Casar? Não, para que casar? Formar família? Não, também não. Filho? Vai dar trabalho. Tudo na vida do cristão parece que agora o mundo traz uma barreira. E agora a gente começa a entender que essa ideia do mundo de trazer essa vida para que a gente possa vivê-la, é um desconexo total de Deus. Porque Deus, Ele quer ser o todo. Ele não quer ser a parte da sua vida. Ele não quer que você lembre dele, nossa, que legal, tem um Deus lá, vou lá adorar no TBC Jacuí. Não é isso que Deus quer, não é isso que a Bíblia instrui, até porque nós não podemos selecionar os momentos em que Deus entra e que Deus não entra. Ou Ele está em tudo, ou Ele não está em nada. Porque ou Ele está reinando, ou quem está reinando é você. Das duas, uma. A Bíblia diz lá em Isaías 53, 10, foi agrado do Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus não crucificou seu filho por um mero capricho. Deus crucificou Jesus porque foi decidido no céu. Não foi nada tomado por emoção. Então não vá achando que o mundo quer que você viva pelas diretrizes e os princípios do reino de Deus, porque não é isso que o mundo quer. O mundo quer que você viva realmente pela sua emoção. E está claro que o céu não se movimenta por emoção. Se tem uma coisa que você tem que desconstruir da sua mente, é que o céu não se movimenta por emoção. Aí, nossa, o Cícero está desesperado lá. Vai passar pelo processo. Vai continuar passando pelo processo até você aprender que o princípio do reino de Deus é irrevogável. É por isso que Jesus, quando ele vai no Getsemane e ele ora, ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Certa feita, Jesus também declara aos discípulos, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus não estava para fazer a sua vontade. A Bíblia também vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Em nenhum momento Jesus, ele faz, porque até ele vendo a crucificação chegando, ele chora, ele geme, ele soa sangue. Mas ele sabe que um princípio, um preço precisa ser pago.
Uma dívida precisa ser paga. Algo nas dimensões celestiais precisam ser quitadas. E talvez a gente só venha entender a dimensão do que Cristo fez na eternidade. Porque muitas das vezes a gente não entende aqui. A primeira coisa que você precisa também compreender é: você não pode tomar forma do mundo. Você não pode se mover pela emoção. De fato, o mundo não procura ouvir a Deus porque tem medo do que pode ouvir, de contrariar suas decisões. Esses dias eu estava falando para minha esposa que toda vez que eu oro em relação a ela, eu não sei se eu estou falando com meu pai ou com meu sogro, porque eu nunca vi um Deus para defender tanto ela. Eu falei, filho, eu vou orar. Eu falo, Deus, está errado isso, isso e isso. Ele, mas ame. Mas lá, vai lá, rapaz, faça. Eu falei, não, peraí, eu estou conversando com quem? Com meu pai ou com meu sogro? O senhor tem que ir lá e resolver. Não podemos tomar as nossas decisões pelas emoções, porque elas são passageiras. O mundo não aceita que a obra que você abra mão da sua carreira para cuidar da sua família. O sistema do mundo não aceita ou distorce como é servir a igreja. O mundo não é a favor de uma família saudável. O mundo prega que todos devemos ser livres da influência do sistema. Não devemos ser livres da influência do sistema. O mundo prega que você precisa e tem que ser feliz a qualquer custo, a qualquer preço. Mas quanto isso custa? A incoerência do sistema nos diz que o que pode ser vendido não pode ser comprado. O céu não se move por sentimento. O céu se move por princípios. E a Bíblia nos mostra algumas histórias aqui, eu quero conversar com você. Algumas histórias que, às vezes, para nós, parecem um pouco absurdas. Como o estupro de Diná, a filha de Jacó, o adultério de Davi. O estupro de Amnon e Tamar, o incesto entre outras histórias. E eu fico imaginando aqui se Deus ele fosse um Deus, digamos assim, um tanto que, com perdão da palavra, picareta. Ele podia muito bem falar assim, olha, é o meu servo Davi. Não mostra essa história não. Esconde ela ali debaixo do tapete, porque assim, aqui o padrão precisa ser de elite. Não mostra as falhas, os erros, não. Porque tudo o que eu estou fazendo aqui, essas pessoas não podem olhar que o meu eleito, aquele que eu escolhi para governar Israel, foi lá, adulterou, e além de adulterar, ainda mandou matar. E ele tem um caráter que eu acho sensacional. E a gente olha para a história de Davi, e eu acho Deus espetacular. Isso mostra a faceta de Deus. Mostra quem Ele é. Por isso que Ele nos diz para que a gente não tome forma desse mundo, não pense como esse mundo pensa, porque o caráter que a gente carrega é o caráter dEle, a santidade dEle, é quem Ele é. Se nós somos filhos, nós somos representantes de um reino, e como esse reino funciona, Ele tem um Senhor, Ele tem um Deus, existem leis, e a gente precisa carregar o céu na terra. É isso que Deus quer que a gente compreenda na posição de filho. Precisamos carregar os princípios da eternidade. Só na nossa casa? Não. Na nossa casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, na rua, no trânsito, em qualquer lugar. A pessoa precisa olhar para a gente e dizer, aquele ali é crente. Aquele ali é cristão. Aquele homem fala diferente, age diferente, aquela pessoa tem um direcionamento certo, ela não age por impulso. A tal da saúde emocional era para o crente ter faz tempo. Porque o Senhor, Ele nos ensina isso, a não nos mover pelas emoções. Daí tem um dia em que Davi não vai para a guerra. Ele vai para onde? Vai para a sacada. Daí o que ele olha? Ele olha a Betseba tomando banho. E daí ele é movido por um princípio, movido pela sua emoção. Ele olha a mulher, deseja a mulher, e ele quer aquela mulher, e além de desejar, e sabe depois, tem a notícia que ela é casada, tomada por impulso, ele vai lá e diz, traz ela aqui que eu quero ela para mim.
Emoção. Tomado pela emoção, Davi traz uma catástrofe para dentro da sua casa. E é interessante que Deus não esconde essa história. Pelo contrário, a Bíblia diz que depois de um tempo, quem vai visitar ele é um profeta chamado profeta Natã. Isso, obrigado. Profeta Natã. Natã chega até ele e começa a conversar com Davi, e a conversa é meio maluca para Davi, e quando chega no final da conversa, Natã diz para Davi: olha, Davi, e aí, o que você acha que tem que acontecer com esse camarada? Daí Davi diz: traz o cara aqui que a gente tem que matar ele agora. Diz quem é. Natã olha para Davi e diz: olha, esse homem é você. Você tomou a única mulher de Urias e ainda mandou matá-lo. A pergunta para você é: você quer cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele na mão de Deus. Então, por causa disso, Davi, a espada jamais se apartará da tua casa. Se tem uma coisa, irmão, que Deus não se abstenha de resolver problema. E está aí um Deus que gosta de resolver problema. Toda vez que a gente vai com desculpa para Deus, Ele vem com uma resposta. É só você olhar para Isaías. Quando Isaías vai falar para Deus: ai, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no céu, no alto sublime trono, e por aí vai, ele vai dizer que os anjos cantavam e tudo mais. Aí ele diz assim: ai, Senhor, pobre de mim, que eu vou morrendo aqui, eu não sei falar. Ele diz: não tem problema. Vai lá, anjo, pega lá, tenaz, pega uma brasa e queima o lábio dele, que ele vai começar a falar. Quando ele vai falar com Jeremias, a mesma coisa. Com Moisés, quando está na salsa, ele diz: olha, eu não sei falar. Não tem problema também, Moisés. Já está destinado o Arão lá para você, você não sabe falar. Eu já sabia que essa desculpa vinha. Então vai lá, meu filho, olha, vai lá e só cumpre o que eu mandei você fazer. Deus não é um Deus de desculpa. Toda vez, irmão, coloque isso no seu coração, que você for com uma desculpa para Deus, para não fazer alguma coisa que Ele te mandou, Ele vai vir com a resposta, Ele vai vir com a solução do problema. E Davi, terminamos a história de Davi? Não terminamos. Apesar de tudo aquilo que aconteceu, Deus continuava amando Davi, mas não se absteu de julgar a história que Davi tinha feito com Urias e Betseba. Porque Deus não é mau caráter. Se Ele tem um princípio, irmão, Ele vai cumprir. E o que Deus manda para a gente nessa noite é: não tome a forma do mundo. Siga os princípios, coloque isso no seu coração. Olha, toda vez que vier a emoção, vá orar. Procure seguir o direcionamento de Deus, porque não existe como a gente ter decisões santas se a gente não tiver um coração voltado para o Espírito Santo. E o que mais me aterroriza é que existem pessoas que querem ter o fruto do Espírito sem ter o Espírito Santo. Escute só, o fruto é do Espírito. Então você só tem o fruto se você tiver o Espírito. Porque é Ele que gera o fruto está nele, não está em você. Então quando você está no Espírito Santo, o Espírito Santo vem e gera o fruto dentro de você. É assim que funciona. Então quanto mais você orar, mais você jejuar, mais você ler a palavra de Deus, mais o Senhor vai transformando a sua vida e o seu caráter. Então precisamos conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se toda vez que você for tomar uma decisão dentro da sua casa, você tomar uma decisão voltada naquilo que você vai estar sentindo, provavelmente o resultado vai ser catástrofe. É quase que certeza que vai dar errado. Vai dar errado porque é uma decisão voltada para o sistema, para aquilo que o sistema do mundo fala para a gente fazer. O mundo fala para a gente tomar esse tipo de decisão. Mas nós, como cristãos, precisamos tomar a forma de servo e aprender com Cristo. Precisamos aprender com o Senhor. O que Paulo está dizendo no texto que lemos é: onde o seu intelecto chegar, entregue a Ele. É claro que entender é impossível viver sem pensar, ou seja, o convite de Paulo é para que possamos nos submeter à vontade de Deus.
nos submeter a Ele. E o serviço é algo que é espetacular no reino de Deus. Não existe uma casa onde amar servir, ela dê errado. Você precisa amar servir a sua casa, a sua igreja. Você precisa amar aquilo que você faz. Porque, deixa eu te contar um negócio aqui. Certa feita, chegaram para Jesus e falaram para ele que... e Jesus fala para os discípulos, assim, olha, meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. E se o reino de Deus é movido por amor, é movido por serviço. Porque Deus, Ele toma a forma de servo, para que a gente pudesse estar onde estamos hoje. Jesus, Ele toma a forma de servo. Tomar a forma de servo é se colocar na condição de aprendiz. Um coração que não quer aprender não pode ser servo. Se você hoje entrou aqui e acha que tudo que você tem que fazer tem que ser na hora, você não tem que orar, você não tem que pedir direcionamento de nada, a Bíblia diz ao contrário. Então aprenda nessa noite. Não tome decisões por impulso. Não tome decisões na flor da pele. Aprenda e entenda que o reino de Deus é tomado por princípios e os filhos dele precisam agir por princípios também. E as nossas decisões precisam ser santas porque ele é santo. E quando nós entendemos santo aqui, separados. Nós precisamos entender que as nossas decisões são decisões distintas daquilo que o mundo pensa. Não dá para a gente conectar o mundo, não dá para conectar o mundo com a igreja, não dá para conectar a luz com as trevas. A Bíblia diz que não existe como juntar isso, porque o mundo nos odeia porque nós carregamos uma mensagem na qual o Senhor nos deu, que é, olha, toma suas decisões baseadas nos meus princípios. A palavra hoje é: não haja por emoção. E tem um texto aqui em Filipenses 2:8 que diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele se humilha mais ainda, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E tem uma palavra aqui, que é uma palavra, essa palavra sentimento, na verdade é traduzida por phonesis, em grego. Ela traz a ideia de pensar em algo que é não sentir, mas sim pensar. O que o texto está querendo dizer assim, tenha o pensamento que Cristo teve, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez servo e tomou a forma de homem. Olha o pensamento de Cristo. E quando se tornou homem, ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Me explica aqui onde está o sentimento dele. Foi tudo baseado na vontade do Pai. Foi tudo baseado na vontade do seu Senhor, naquele que Ele é, desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito já tinham tomado a decisão, como a Bíblia diz, que era o Cordeiro morto, não quando a história começou, mas desde a fundação do mundo. A decisão já tinha sido tomada. Eu nunca vi uma pessoa que se aproximou de Deus e piorou. Você já viu? Alguém tem um testemunho aí? Conta aí, irmão, em nome de Jesus. Eu nunca vi. Alguém que lê a Bíblia, que busca a Deus, e diz assim: esse cara, meu irmão, parece que entrou na igreja e está uma desgraça. Eu nunca vi. Ou
Deus está certo ou a gente está muito errado. Ou seja, Deus está certo sempre. Se cremos assim, podemos observar que Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. E como Ele diz em João 14, do 6 ao 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que Isaías proclama, pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mateus 11, 29 diz, olha o gabarito, eu vou ler de novo. Isaías proclama e diz assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele diz, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a videira verdadeira. Aí, ele diz assim, Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.